O maracatu é parte da cultura afro-pernambucana e, embora a gente tenha registro dessa palavra maracatu desde o século XIX, essa é uma prática que remonta os antigos ritos de coroação dos reis e das rainhas congos. E essa é uma tradição de que a gente tem notícia ali desde pelo menos o século XVII. Nos atuais cortejos do Maracatu Nação que acontecem em Recife, temos a presença de figuras que são muito importantes, como o porta-estandarte, as damas do passo, que são as mulheres que carregam as calungas, a guarda que protege o casal real, a corte real, entre outras. Já no caso dos grupos percussivos de maracatu, que é o que acontece, por exemplo, em São José do Rio Pardo, não existe essa estrutura de corte, então são grupos que se apresentam só com os instrumentos percussivos, que são as alfaias, os abês, as caixas, os ganzás, o gongue. Em 2009 eu comecei a empenhar, confeccionar as alfaias, né, confeccionar o tambor. Depois eu consegui uma oficina com menor infrator lá no CREAS, através da Secretaria da Assistência Social. E eu comecei a confeccionar tambor com os usuários de lá, né? E depois aqui no Vale tem o CRAS, aí eu consegui também montar uma oficina aqui. E foi aqui que começou, que a gente montou os tambores e aí o maracatu começou a partir do momento que a gente começou a confeccionar os tambores, né? Foi quando os tambores ficaram prontos, né? As alfaias ficaram prontas, com a oficina com o pessoal, aí cortou assim a verba das oficinas do CRAS e a gente ficou quando a gente fez o primeiro ensaio até, cortou a verba. E aí a gente ficou parado, os tambores ficaram parados, aí eu tive a ideia de dar continuidade, né, nos ensaios. Aí o CREAS doou os tambores e aí eu continuei o ensaio por conta. Eu tive muito apoio da Di, né, a Diana, que deu a maior força lá no comecinho, né. Que eu tava pensando meio que em desistir por conta desse corte. Aí a Di deu uma força e aí a gente continuou o maracatu. E a gente teve a ideia, uma ideia conjunta em colocar esse nome, né? Morro Vale do Sol, que faz uma referência aqui ao bairro. Eu acho que o maracatu ele é uma coisa, ele já é uma cultura ancestral, né? Ele vem de uma ancestralidade, então ele não é pelo caminho acadêmico ou o caminho teórico exatamente que ele acrescenta. Eu acho que ele acrescenta na vivência. O maracatu, assim como outras muitas práticas da cultura afro-brasileira, passou por uma série de dificuldades de aceitação, em especial porque existe ali uma forte relação entre o maracatu e as religiões de terreiro. E por isso ele enfrentou uma série de interdições ao longo da sua história e precisou negociar formas para que eles pudessem sair às ruas. Eu me lembro quando a gente foi tocar na escola Euclides da Cunha, uma escola estadual aqui de São José do Rio Pardo, onde a Lígia, uma das integrantes do grupo, fez uma fala mais do que importante sobre a história do maracatu. E antes da gente entrar na escola, uma criança apontou e falou: "Ah lá, bando de macumbeiro!" Uma tentativa de repente, deixar os membros do maracatu sem graça ou dizer que era menos, que era do demônio, que era toda aquela carga pesada que vem com a história com a história das religiões de matriz africana no contexto racial brasileiro. Quando a gente aproxima, eu acho que as pessoas vão perdendo um pouco esse gostinho de satirizar, né, e vão compreendendo a complexidade desse trabalho, dessa cultura. Talvez a principal diferença entre os grupos percussivos e os maracatus nação seja o fato de que esses grupos eles se difundiram para muitas regiões do Brasil e mesmo para outros países, e eles não estão vinculados às religiões de terreiro, como o candomblé, o Xangô ou mesmo o culto à Jurema. A atuação desses grupos percussivos ele se dá muito mais como uma forma de difundir essa tradição cultural, de respeitar a história e a memória daqueles que lutaram para que o maracatu se mantivesse vivo e atuante. Eu acho que o maracatu ele não é só entretenimento, né? Ele é responsabilidade social também. Então acho que isso
eu acho que cabe ao poder público dar um apoio, ter uma visão maior, sim, para o nosso grupo. Rua de jangada, casa de pescador, de longe eu ouço esse baque, no coque Oxalá é o Senhor. De longe eu ouço esse baque, nação Oxalá já chegou. Hoje a gente vive por conta mesmo, a gente tem os nossos cachês que a gente guarda, teve projeto que a gente escreveu para poder dar manutenção, comprar pele para os tambores, comprar mais instrumentos, né? E assim, e dá para ver que tá indo, né? Que o maracatu continua, cada vez tá melhorando mais, tá ganhando mais reconhecimento também na região, né? Como a gente foi pro Forró da Lua Cheia pela segunda vez. Nossos tambores vieram pra te alegrar. Nossos tambores vieram pra te emocionar. Eu fiquei bastante emocionado até quando terminou o cortejo, né? E foi aquela coisa linda, né? O pessoal, a gente passando o cortejo, né? E o pessoal vendo e seguindo o cortejo, levantando poeira, assim, né? E quando eu tive a visão, assim, do tamanho que era aquele cortejo acontecendo ali no forró, né? A gente tá ganhando espaço, isso é muito bom. Ele fortalece os laços comunitários porque ele propõe uma outra vivência, as pessoas saem de casa, as pessoas às vezes acontece de pessoas fazerem piquenique por aqui, quando fazia de sábado tinha feirinha, então a galera vai se apropriando. Essa trajetória, né, até aqui de ver as alfaias falando, né, as alfaias tocando e causando emoção, não só em quem toca, mas também em quem assiste, né, isso, assim, você vê, né, o poder que tem um instrumento, o poder que tem a música, o que tem um tambor, né. Praça do Vale, 4 da tarde, vem conhecer o maracatu. Acho que é um lugar onde as pessoas se libertam das suas máscaras sociais e conseguem ser elas mesmas, assim. E o axé do tambor, do chequerê, do sorriso das pessoas que fazem é um negócio absurdo, assim. Vem conhecer o maracatu.